Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema aqui para a palavra do dia, dizendo pandemia na igreja. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, vou ler do versículo 19 ao 21. Dizem assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Hoje é 14 de outubro de 2022. Justo, perfeito, maravilhoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, a irmã Lucimar. Eu te apresento, tua serva precisa de uma vitória, ó Deus, lá no estado de Minas Gerais. Te apresento todos os doentes, todos os enfermos nos hospitais, nos seus lares. Te apresento todos os que estão desempregados, todos que estão deprimidos, angustiados, todos que estão sofrendo com medo, com causas também judiciais para serem resolvidas. Te apresento, ó Deus, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados, a tua igreja, a tua noiva. Eu te apresento a minha família também, a minha vida, todos nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo pandemia na igreja. E esse título que dei hoje, parece forte, mas não é, viu? Não é mesmo, porque isso é uma realidade incontestável. A coisa é sutil, gente, é uma coisa assim lenta, é quase imperceptível, mas é perfeita, parece que se encaixa bem. O mal consegue se instalar bem no setor eclesiástico. O diabo, ele conseguiu, na minha opinião, e vejo isso, você também, que é de uma forma contemplativa, ver a igreja, o diabo conseguiu se instalar com uma certa comodidade nos nossos templos, E isto, eu quero dizer que foi através das pessoas, através dos crentes que o diabo conseguiu, por incrível que pareça, encontrar espaço. Crentes desavisados, crentes que não oram, não vigiam, e emprestam seu corpo, sua boca, suas mãos, seus pés, seus olhos, sua mente, para que o mal, o inimigo, o diabo, o inimigo de Deus e da igreja, adentre nos templos. Eu não estou falando só de membresia, não. Estou falando também de obreiros, aqueles obreiros acima de qualquer suspeita, que estão nos altares, nos púlpitos, doutrinando, pregando a palavra, dizendo que não faça, não haja assim, mas faz pior do que está ensinando. Então, veja bem, gente, a igreja, a noiva do Senhor, ela está doente. Paulo já via aqui, na igreja ali na Galácia, um certo comportamento, e ele já vai aqui, classificando uma lista de coisas que não são fruto do Espírito, que não são resultado de uma busca, de uma relação com o Espírito Santo, mas que é simplesmente uma relação de coisas carnais. E ele fala aqui de adultério, fornicação. Adultério é a relação sexual entre pessoas comprometidas com um casamento, E a fornicação, ela é traduzida como a prostituição, a relação sexual entre solteiros. Aí ele fala a impureza, tudo que
Até a gente pensa que não é puro, está relacionado aqui, ó, no que Paulo está dizendo, impureza, lascívia, esse desejo sexual. Aí vem idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. O que tem de crente com inimizade dentro da igreja, no seio da família, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, não está brincadeira, né? E Paulo fala, inimizades são obras da carne, contendas, ciúmes, tem muitos crentes que têm ciúmes uns dos outros, iras, pelejas, dissensões, heresias, né? Coisas que alguém prega que não é baseado na palavra de Deus, invejas. A inveja gente, tem tanta gente que inveja, né? A casa do outro, a roupa do outro, o carro do outro, a bicicleta do outro, a mulher do outro, o marido do outro, os filhos dos outros, né? Misericórdia, enfim. Aí ele fala aqui muita coisa. E o final, ele diz assim, aqui no final, ele fala, acerca das quais eu declaro, como também antes já vos disse, ele já tinha falado, doutrinado a igreja a respeito disso. Aí ele diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus se eu, ou você e você, que Deus nos guarde, estivermos aqui pelo menos praticando um ato desse aqui, nessa relação que ele fala. O próprio apóstolo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 30, ele vê essa triste realidade da seguinte forma. Veja como é que ele vê a igreja do Senhor, e eu digo isso hoje também, como a igreja está. Diz assim, ó, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O dormir aqui, viu, gente, traduzindo, é o sono espiritual. É quase uma morte espiritual. Então a igreja está cheia de doentes. Gente fraca mesmo na fé. Eu falei recentemente sobre isso. Que a igreja de Deus está realmente, sabe, está parecendo mais... Desculpa a expressão que eu vou dizer, vou ser bem claro, bem franco. Um leprosário espiritual. Cheio de gente doente, leprosas espiritualmente falando, mas estão se iludindo, se enganando, achando que está tudo bem. E essa coisa, gente, virou, como deu o título aqui, uma pandemia. Foi se alastrando. De um passou para dois, de dois passou para o terceiro, quarto, quinto. Daqui a pouco, quase todo o templo, toda a membresia, todo o altar está contaminado com essas doenças que Paulo fala aqui, ó. São sintomas de uma doença que chama-se pecado. Isso é para mim, essa palavra hoje. Eu preciso me corrigir, eu preciso olhar para mim e tomar a vacina, que é o sangue de Jesus contra essa pandemia dentro da igreja, tá certo? E eu falo, não é somente na nave, nos bancos, não. É também nos altares. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos guarde, abençoe a sua igreja e tenha misericórdia de cada um de nós. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.